Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre 4 itens essenciais para a resiliência dos negócios em tempos de crise. A gente vai usar como base para esse papo um artigo que o Anil Chakravarty, que é vice-presidente executivo e General Manager da Adobe Digital Experience Business Unit nos Estados Unidos, escreveu. Ele fala sobre o sucesso dos negócios em tempos turbulentos e diz que esse sucesso se resume a uma liderança sólida, maturidade digital e um envolvimento consistente tanto com funcionários quanto com clientes. Ele começa falando sobre março de 2020 e sobre o fato de que uma equipe de liderança da Adobe decidiu, para o bem-estar dos funcionários, instituir políticas públicas de trabalho em casa para que todo mundo pudesse se proteger da disseminação da Covid-19. Então, começou um longo caminho para os seus colaboradores. O primeiro ponto foi pensar na liderança, é um ponto que sempre é fundamental em grandes movimentos de negócio e ele se tornou ainda mais importante nesses tempos de tamanha incerteza. Foi importante fazer um esforço para conversar com as equipes sobre como elas iriam lidar com as situações de trabalho em casa e como seria possível criar ações para aumentar a produtividade dos times. A Covid-19 nos ensinou que ser fluente e aberto em relação às novas tecnologias de colaboração e administração é mais importante do que nunca, que é fundamental para um líder mostrar para a sua equipe, por meio das próprias ações, que ele abraça essas novidades. Além disso, também é fundamental demonstrar a capacidade de pensar rápido e usar dados para resolver os problemas de negócio. Também foi muito importante construir uma base de tecnologia que seja forte o suficiente para que se mantenha relacionamentos com toda a organização. Empresas onde as áreas de marketing e de TI, ou seja, que CMOs e CIOs já têm uma parceria, são naturalmente melhores para usar a tecnologia no intuito de melhorar a experiência dos seus clientes. Outro ponto muito importante foi criar uma estratégia consistente de engajamento liderada por dados. As empresas precisam pensar o que os seus clientes querem e saber como elas vão responder, atender todas essas demandas em tempos de crise. Por isso, elas devem ser capazes de dinamizar as suas mensagens externas rapidamente, passando por toda a jornada do cliente e levando em consideração os diferentes dispositivos e plataformas. Por exemplo, o comércio eletrônico e o uso de dispositivos móveis aumentaram de maneira muito significante durante a crise da Covid-19. De acordo com o índice de economia digital mais recente que a Adobe publicou, mais da metade das visitas a sites de varejo online em agosto vieram de dispositivos móveis e esses dispositivos móveis foram responsáveis por 40% de todas as vendas online. A maturidade digital das organizações também desempenhou um papel crítico na resiliência dos negócios e ter a tecnologia certa, é claro que continua sendo importante, mas só é eficaz quando a empresa tem funcionários capazes de usar essas tecnologias tanto com eficiência quanto com eficácia. Um dos atributos comuns de uma organização que é digitalmente madura é uma cultura orientada a dados, especialmente como um meio de fornecer experiências excepcionais. Os líderes devem investir na democratização dos dados por toda a organização. Especialmente em tempos de crise, os negócios digitais se movem muito rapidamente. E aí, a forma e a capacidade de uma empresa aproveitá-los na mesma velocidade pode ser a diferença entre manter a cabeça acima d'água ou vencer a corrida. Então, para resumir, liderança, base tecnológica forte, estratégia baseada em dados e maturidade digital são os 4 pontos fundamentais durante esse processo. Antes de a gente começar o nosso papo, eu queria ouvir o Federico Grosso, que é presidente da Adobe na América Latina,
para que ele nos conte um pouco do que viu por aqui em nosso continente. São muitas as lições que a Adobe aprendeu globalmente nos últimos meses. A primeira tem a ver com a liderança efetiva. Os líderes empáticos colocam os colaboradores em primeiro lugar. É importante conversar com o time sobre como eles estão lidando com a crise e como você pode ajudar. Em segundo lugar, a tecnologia. Os consumidores acreditam que empresas com uma forte base tecnológica se destacam dos concorrentes. A transformação digital é uma necessidade, é um imperativo de negócio, é um novo diferencial competitivo nessa nossa era. Depois vem uma estratégia de engajamento consistente. O comportamento dos consumidores mudou durante essa pandemia, mudou muito. A personalização se tornou ainda mais importante e, por isso, dados contextualizados em tempo real são essenciais. E, por final, a maturidade digital. Líderes devem não apenas contratar talentos, mas também requalificar equipes para garantir a alfabetização digital, fornecendo acesso ao treinamento e às inovações do mercado. Esse foi Federico Grosso, presidente da Adobe na América Latina. Meu amigo Carlos Aros, olhando liderança, base tecnológica forte, estratégia baseada em dados e maturidade digital, qual desses pontos é o mais importante para que uma empresa tenha resiliência em tempos de crise? Eu acho que a capacidade de liderar dentro desses cenários que surgem, ela é fundamental. Várias pesquisas foram sendo publicadas durante esses últimos meses, mostrando como o grande desafio não estava única e exclusivamente na necessidade de se adaptar a essas incertezas todas que surgiram durante a pandemia, mas na capacidade de liderar durante esse processo de incertezas. Tem até uma pesquisa da Harvard Business School que trata esse como um dos pilares de habilidades fundamentais para que as empresas consigam atravessar esse período complicado, dizendo que a liderança na incerteza é o que dá sentido à empresa e a toda a corporação diante de um processo de transformação, ou seja, a capacidade de ter alguém guiando, né, alguém que seja o farol no meio da escuridão, é fundamental para que se consiga promover a transformação digital, para que se consiga fazer as escolhas estratégicas para o negócio de maneira correta, para que se consiga definir de maneira estratégica quais são as tecnologias que vêm para fortalecer o negócio. São decisões que surgem em um segundo momento, mas que partem da capacidade de liderar. E essa liderança foi algo bastante discutido durante esse processo, e algumas empresas tiveram trocas aí no seu corpo diretivo, enfim, os executivos principais acabaram sendo promovidas danças das cadeiras, mas a liderança, para mim, sem dúvida nenhuma, é o grande desafio, ela é o elo que une todo o resto da cadeia citada nesse artigo publicado na Technology Review. O que eu acho interessante, Aros, é que quando a gente está falando de liderança, tem um mix de emoção e razão. É um líder que precisa, como o artigo cita e o Federico também relatou, ele tem que ter empatia, ele tem que entender que a situação como essa de uma pandemia ou de um outro desafio é complicada, tá todo mundo ali perdido, com medo. O próprio líder também está ali tentando se encontrar, então ele tem que ter tranquilidade, tem que saber ouvir as dores dos seus colaboradores, as dores dos seus clientes, entender essa situação e coordenar essas ações de maneira que tudo saia da maneira mais perfeita possível. Então tem esse lado emocional da empatia e da tranquilidade. Ao mesmo tempo, ele tem que saber trabalhar com razão, com lógica. Por exemplo, foi citado ali o uso de dados, né? Se você quer entender rapidamente o que o consumidor está buscando, como as pessoas estão se sentindo, para onde o mundo está indo, e as empresas com grau de maturidade digital, elas já têm essa análise de dados num nível mais avançado, tem que também ter aquele momento ali de concentração, de acreditar no poder dessas informações
para, baseado em razão, também fazer um plano adequado e coordenar esse time. É esse mix, é essa balança que eu acho que faz um diferencial, né? Porque a gente fala muito de transformação digital e geralmente as pessoas muita gente acha que é só pegar, comprar uma tecnologia, usar algum tipo de aplicação. Não, o líder é um humano, ele está trabalhando com humanos dentro da sua empresa e fora da empresa e ele tem que saber coordenar essa tecnologia enquanto ferramenta para atender tanto o corpo interno quanto externo. E tem um dos aspectos que acabaram sendo revelados aí durante esse processo, que tem muito a ver com esse mix, né, Rafa, que você descreve, que é justamente a capacidade da liderança de formar novas habilidades nos profissionais que estão trabalhando para ele, né? Esse momento de transformação, de dificuldade para as empresas, ele gerou, de alguma maneira, para alguns negócios, uma mudança completa na estrutura da companhia, ou seja, se apontava para uma direção e a crise fez com que tudo fosse modificado. Outras empresas tiveram que rever a sua operação e isso faz com que você não troque de uma vez as pessoas, mas que você busque, em um primeiro momento, aproveitar aquelas pessoas e capacitar aqueles que já estão ali para que possam ocupar essas novas posições. Então, a formação de novas habilidades, a requalificação, vamos dizer assim, de talentos, ela é uma das habilidades que precisam estar muito presentes nessa liderança, preparando o que vai chamar força de trabalho, vamos colocar assim, preparando esses caras para essa nova realidade, uma realidade mais digital, uma realidade mais ágil, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas é papel da liderança criar essa cultura e promover esse tipo de requalificação dentro da companhia. Isso só é possível quando você consegue reconhecer, do ponto de vista racional, você consegue reconhecer por meio de métricas onde está o bom desempenho, de que maneira ele aparece, quais são as metas que devem ser alcançadas, e do outro lado, quando você vai para um aspecto mais emocional, identificar potencial nessas pessoas, os talentos que estão ali e que precisam ser trabalhados. E as lideranças precisam desenvolver isso e começam a trabalhar isso. É o que se espera, é o que eu tenho visto muito de tudo que eu tenho lido a respeito disso, desse momento específico. Essa capacidade de promover esse equilíbrio nisso que você está apontando aí como a razão e a emoção, para gerar novas habilidades, novas capacidades nos profissionais. A Joyce Russell, que é uma colunista da Forbes, escreveu há relativamente pouco tempo, já no meio da pandemia, um artigo chamado Leading in Times of Crisis. E ela também aponta, de maneira muito contundente, a importância da liderança. Ela concorda com você sobre o papel do líder nesse objetivo de fazer a roda girar em tempos tão complexos. E ela pontuou algumas características e ações que são importantes para que essa prática da liderança seja exercida com sucesso, com eficiência, especialmente nesses tempos. Ela aponta a humildade como uma questão fundamental, entender que as pessoas vão errar, entender que correções de rota vão ser feitas em função de tamanha incerteza e da própria mudança do ambiente. A gente viu isso acontecendo diversas vezes, desde as recomendações da OMS até as políticas públicas de países os mais distintos, e aí especialmente as organizações que têm operações internacionais precisaram rever as suas ações algumas vezes. Ela fala da empatia também, do quanto a capacidade do líder de se colocar no lugar dos seus liderados é importante para que se tomem decisões que eventualmente vão ser individualizadas. Fala muito sobre comunicação, divulgar, falar, deixar claro o caminho é uma parte fundamental para que a empresa consiga remar na mesma direção, especialmente quando as pessoas saem do mesmo espaço físico. Essa é uma característica que dá uma complexidade ainda maior para a crise
ao longo desse período. As pessoas precisaram ser articuladas e articular as operações sem que houvesse o sincronismo físico ali da tomada de decisões, sem que elas estivessem nos mesmos lugares, sem que todo o processo de tomada de decisão e de gestão pudesse ser feito do mesmo lugar. E aí a gente precisa, segundo ela, agir de maneira decisiva, mesmo que essas ações sejam revistas, a empresa precisa andar de maneira muito consistente nas direções que estabeleceu. E, por fim, 2 grandes pontos são planejar o futuro e replanejando esse futuro à medida que o horizonte for se aproximando e contribuir para que os colaboradores encontrem um propósito nas suas ações, além de reforçar a moral do time. Na prática, o que a gente vai vendo, eu dei o exemplo desse artigo da Forbes, mas existem diversos artigos publicados ao longo desse período sobre liderança nesse tempo de crise. O que a gente vê é que, no fim das contas, as questões humanas, mais uma vez, são as determinantes entre fazer sucesso ou fracassar em meio a tamanha turbulência. A tecnologia é fundamental, mas ela só acontece de verdade, os benefícios só podem ser sentidos se as questões humanas estiverem endereçadas. André, só para complementar, né, você está falando aí de tecnologia, para a gente também não esquecer, mas entender como ela se move nesse mundo cada vez mais volátil. Um outro ponto interessante do artigo é essa flexibilidade no que diz respeito à infraestrutura da empresa. Então, se o líder tem que agir e se adaptar, se o seu corpo de colaboradores também tem que se entender nesse mundo complexo e volátil, a estrutura da empresa também, ela não pode ser mais aquela coisa rígida, o mesmo espaço físico. Então, se você tem que mandar seus colaboradores para home office, a solução tem que ser adotada da maneira mais precisa e rápida possível. Se parte da infraestrutura da empresa, por exemplo, tiver que ir para a nuvem, que vá para a nuvem. Existem hoje soluções modulares que a empresa pode se reconfigurar fisicamente, capaz de atender essas necessidades de mudança. Não dá para pensar, quando a gente fala da empresa ou do espaço físico, numa coisa fixa, tradicional, linear, como era no passado. Essa reconfiguração também tem que ser feita o tempo inteiro e existe hoje tecnologia capaz de suportar essas guinadas rápidas e intensas. E esse ponto é aquele que define quem tinha um discurso muito bonito, mas com pouca prática, e quem vinha trabalhando de maneira muito séria para atingir esse momento que você descreve, né, Rafa? Algumas empresas conseguiram, em um intervalo muito curto, lá no início da pandemia, ativar essa operação para o trabalho remoto e conseguiram tirar os profissionais do escritório, inclusive as áreas técnicas, com o atendimento remoto a essas demandas, com a necessidade de ninguém ou pouquíssimas pessoas nos escritórios. Outras tiveram de enfrentar problemas grandes com interrupções de algumas áreas de atuação, o que mostrou que muita empresa que vinha com um discurso muito bonito, né, da transformação digital, da digitalização da operação e etc, não estava de fato fazendo a lição de casa da maneira correta, né? Dividiu quem eram as crianças e quem eram os adultos nessa história da digitalização. E hoje já se tem uma ideia muito clara de que vários processos, principalmente daqueles de gestão de pessoas, principalmente, que eram quase que 100% operados presencialmente, podem sim ser feitos de maneira remota, por meio de plataformas digitais, sem qualquer prejuízo. As empresas estão aprendendo como responder de maneira mais ágil a essas mudanças. Acho que a grande lição da pandemia para as corporações é justamente a agilidade, né? A necessidade de responder de maneira muito rápida a algo que pode potencialmente destruir o seu negócio
se você não estiver atento para quais as respostas necessárias na hora correta. E isso fica como uma lição importante para as empresas e principalmente para os líderes. Os profissionais, claro, são impactados, mas aqueles que estão na ponta, esses sim têm uma lição bem importante aí depois que esse período conturbado passar. E assim, da mesma forma que a gente encontra dezenas de milhares de histórias de fracasso, a gente também vai contar, depois que esse período complexo passar, muitas outras histórias de empresas que aproveitaram esse período turbulento para revisitar as suas estratégias, gerar valor para os seus clientes de outras maneiras e que cresceram. Empresas que fizeram dessa crise um cenário para o seu crescimento, para mudanças de chave importantes na história das próprias corporações e que, no fim das contas, aproveitaram esse momento de redefinição do mercado como um todo, desde as demandas dos clientes até dos competidores que estão fazendo parte desse cenário, para consolidar movimentos de crescimento, encontrar novos caminhos para estabelecer sua liderança e construir histórias de sucesso. A gente ouve sempre falar os momentos de Black Swan, outros momentos no passado são os cisnes negros, aqueles eventos que abalam a economia de forma muito contundente, como foi, por exemplo, a crise de 2008, como foi toda a questão com a Bolsa e as empresas de internet no início dos anos 2000, enfim, 11 de setembro, que participou dessa questão também, foi um Black Swan, dada a sua imprevisibilidade. Esses momentos são momentos onde novas demandas inevitavelmente aparecem, porque a gente encontra uma situação de reconfiguração do mercado e que não só por existirem novas demandas, mas também por um novo cenário competitivo se estabelecer, aqui muitas empresas, inclusive, aparecem, unidades de negócio, novas propostas de valor acabam aparecendo em tempos como esse, e muitas dessas novas propostas de valor viram o status quo, viram os líderes dos seus respectivos segmentos. A gente acompanhou diversos lançamentos importantes das Big Techs, por exemplo, que de alguma forma se aproveitam desse momento. Vou citar um exemplo trivial: o oxímetro que está embarcado no iWatch é uma característica clara de uma funcionalidade que não existiria provavelmente em tempos normais, mas que, dada a demanda, a modificação do cenário, foi importante para a Apple. Tem todas as questões com games e as ofertas que vão se colocando em função dessa disputa pela atenção. Enfim, um conjunto realmente muito grande de novas soluções. Meus amigos, vou virar a chave e perguntar para o Rafael Coimbra o que temos para essa semana. André, ainda nesse movimento de trabalho em qualquer lugar, trabalho remoto, duas notícias de duas grandes empresas ajudam a confirmar que o mercado está apostando muito no escritório virtual, no escritório em casa, em qualquer lugar. O Slack, que surgiu como um aplicativo ali de mensagem, meio que um organizador de e-mails, foi crescendo, e o Slack acaba de anunciar várias utilidades novas, está apostando muito em áudio, muito em vídeo. Ele quer ali que aquela plataforma seja realmente um escritório, que as pessoas tenham uma fluidez maior, não só falem como no início da aplicação com texto e imagem ou documentos, mas também que elas coloquem seu rosto, sua voz, para que o trabalho ele seja mais fluido. Então, é uma empresa apostando fortemente numa nova configuração de escritório virtual. A outra grande empresa que entrou no jogo foi a NVIDIA. A NVIDIA, que já era gigante, comprou a ARM, que produz chips, e tem uma inteligência artificial muito forte
no seu centro de foco de empresa. E a NVIDIA está lançando uma solução de compressão, na verdade, a não compressão de vídeo. Como é que a gente faz hoje uma videochamada? Você está mandando muita informação ali de dados, de áudio e vídeo. Dependendo da sua conexão, não vai chegar legal lá do outro lado, a conexão, a qualidade, vai ter aquela imagem meio pixelada. E a NVIDIA está trabalhando com uma solução de inteligência artificial em nuvem para que você consiga mandar menos informações, se você estiver, por exemplo, no celular, numa conexão meio fraca, e lá na nuvem, lá no computador da NVIDIA, ele vai conseguir entender o que é a sua imagem e vai reconfigurar, reproduzir a sua imagem sem muita informação. Ele vai entender que o seu rosto é de uma forma, que ele vai se movimentar mais ou menos de uma determinada forma e vai fazer com que o sinal, aquela qualidade de imagem, chegue do outro lado numa forma muito mais perfeita do que a gente tem hoje. Então imagina, combinar um escritório como o Slack, com todo o seu ferramental, toda a integração, com uma qualidade de vídeo trazida aí para uma gigante como a NVIDIA. O escritório do presente / futuro a curto prazo está sendo montado por gigantes e todos nós temos a ganhar quando a gente optar por essa flexibilidade que tanto falamos no podcast. Verdade, Rafa, faz bastante sentido, e essa questão do cansaço mental provocado por tudo aquilo que o nosso cérebro precisa fazer para interpretar as imagens que recebe é mais uma dessas questões imprevisíveis. Evidentemente, não é uma descoberta, mas sem dúvida nenhuma não é um ponto que parecia prioritário 10 meses atrás para esse tipo de solução e que agora passa a ser, porque muito provavelmente vamos passar ainda bastante tempo trabalhando nesse formato, ainda que se encontre um modelo híbrido de trabalho, essa demanda passou a existir. E você, Aros, o que temos para essa semana? Mais um passo em direção à popularização dos carros autônomos. A Waymo, que é uma empresa da Alphabet, que fez parte daquele projeto de direção autônoma do Google lá em 2009, 2008, já vem testando há algum tempo os carros sem motorista em algumas cidades nos Estados Unidos, em um ambiente controlado, mas o teste vem acontecendo com resultados, segundo a empresa, bem satisfatórios. Há uma fila, vale dizer, de companhias tentando liberação dos órgãos reguladores para conseguir colocar os carros sem motorista nas ruas e tentar conquistar o coração e o bolso de quem pode pagar por uma viagem dessa. Os resultados que foram compartilhados há algum tempo atrás eram bem animadores. Colocavam a Waymo como uma das empresas que efetivamente está conseguindo colocar as pessoas dentro de veículos sem motorista de forma segura para fazer a viagem. E aí agora ela anuncia que está abrindo o serviço de táxi robô, vamos dizer assim, para mais pessoas. Isso coloca a Waymo já alguns passos adiante nesse projeto, nessa estratégia de vencer a burocracia. E aí, na verdade, não é nem a burocracia estúpida, mas uma necessidade de criar mecanismos que protejam as pessoas de algo que oferece risco, para colocar, de fato, os carros sem motorista para prestar esse serviço. Até então, só alguns passageiros selecionados podiam transitar nos carros. E agora isso já começa a ser aberto para todos os passageiros, o que vai aumentar consideravelmente o número de viagens com carros sem motorista pelas cidades. Lá no Arizona, esse teste já ganha essa nova fase, ampliando. São mais ou menos 2.000 viagens aí por semana. Então é bem importante para a Waymo avançar com isso. Agora resta saber, André e Rafa, se os reguladores estão confiantes nesses resultados da Waymo para liberar de uma vez por toda os carros sem motorista por aí.
Você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso, Aros. A gente fica pensando nessa realidade aqui no Brasil, depois de ter visto o que aconteceu com a LGPD e o que está acontecendo ainda com o 5G, dá para ficar animado com a chegada da tecnologia aqui no Brasil? Cara, eu acho que tem questões para além do 5G, né? A gente não consegue compreender essas tecnologias. Vamos lembrar do caos que foi aqui no Brasil os patinetes, né? Antes eu olhava do alto da Avenida Paulista a ciclofaixa e eu via um tráfego intenso de patinetes. Agora eu não vejo um único patinete por aqui. Foi um modelo que surgiu, que tinha uma proposta interessante, baseada em tecnologia, baseada em uma nova economia que surgia e que não se viabilizou. A gente tem questões de segurança, a gente tem questões de conectividade, a gente tem questões que envolvem áreas muito complexas no nosso trânsito aqui, porque foi um crescimento muito desorganizado da cidade, por exemplo, São Paulo. Eu acho que tem muitas questões que colocam o Brasil como um cenário bem mais complicado. Não é só o 5G, embora, sem dúvida nenhuma, ele seja um grande entrave a ser considerado, né? É isso, concordo mais uma vez com você, Carlos Aros. A gente precisa aprender a lidar com as peças que vão compor a nova economia, se é que se pode chamar assim, mas essa evolução da economia, as plataformas e todas as ofertas que vão fazer parte do nosso dia a dia precisam de entendimento, e isso nos leva de volta ao ponto inicial da nossa conversa, que é o aspecto humano nessa relação. É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Certo, Rafa? Certíssimo, André. Falamos tanto em colaboração em humanos, então eu venho aí pedir a colaboração dos nossos ouvintes. Primeira coisa e dica, se você estiver nos ouvindo pela primeira vez, marque aí no seu tocador de podcast favorito, porque toda semana você vai saber quando chegar um episódio novo do nosso podcast. E lá nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail redacal@mittechreview.com.br, mande sugestões pra gente, participe, diga o que você está achando, se você está gostando, se não está, quem você gostaria que a gente ouvisse e que temas você também gostaria de saber mais informações. Peço então a colaboração de todo mundo. Maravilha, Rafael Coimbra. Carlos Aros, até semana que vem, meu amigo. Até a semana que vem, é só ficar ligado no nosso site, se inscrever na newsletter e ficar ligado na Technology Review Brasil. Um abração, até mais. Meus amigos, para todos que nos acompanham, até semana que vem. Sempre muito bom estar com todos vocês. Um abraço para todo mundo. Tchau.